Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai falar sobre os altos e baixos de Taylor Swift. Como ela migrou do country pro pop, como ela se tornou a cantora número 1 do mundo por um período, a fase turbulenta com a mídia e como ela se estabilizou novamente. Tudo isso sem sair do topo. Então, começando, diferente da maioria do pessoal que eu falo por aqui, eu não conhecia a Taylor no comecinho da carreira dela, eu sequer sabia da existência dela na época do álbum de estreia. E a primeira vez que eu ouvi falar da menina foi com Love Story, sem nem saber o quão gigante ela já era no mercado country. Na verdade, como na época eu só tinha uns 18 anos e não conhecia muita coisa, eu não tinha nem ideia de que o mercado country era tão grande a ponto de criar estrelas gigantes dentro do nicho deles. É mais ou menos o que eu vejo acontecendo hoje em dia com quem não acompanha K-pop, se surpreendendo quando o pessoal de lá conquista coisas muito grandes que na cabeça de quem tá de fora só parecia possível para um artista pop americano, sabe? Mas, enfim. A Taylor começou no country, ela foi abraçada por esse público e ela se tornou tão gigante que começou a fazer barulho fora da bolha. A princípio eu torci um pouco o nariz porque, como eu disse, eu conheci a Taylor com Love Story, 18 anos, queria ter opinião sobre tudo, tava ali iniciando a vida adulta e aquilo me lembrava muito artistas que eu gostava uns anos antes, como Miley, Hillary, Jessica Simpson, Britney, entre outros, e que naquela época já estavam em um outro momento. Por ali também era a época em que Rihanna, Lady Gaga e Beyoncé eram as gigantes do rolê, e ver a Taylor com aquele conceito de princesa num castelo parecia um alvo muito fácil para minha imaturidade criticar. Mas aí é que tá, no momento em que todo mundo tava fazendo algo muito vida louca, porque vamos lembrar alguns singles número 1 daquela época. Rihanna com Holy Girl, Lady Gaga com Poker Face, Black Eyed Peas, I Got a Feeling, a Miley já tava indo ali pra o Can't Be Tamed, tinha a Kesha com TikTok também. A Taylor era meio que um respiro naquela onda de dance, pop e boate. Porque assim, gente, por mais que uma tendência esteja dominando tudo, sempre vai ter aquela pessoa que tá indo na contramão e se destaca justamente por conversar com quem não curte a modinha, entre aspas. E naquele momento, a Taylor era essa pessoa. Mas óbvio que nem tudo vai se resumir a uma coincidência de mercado, ok? Que ela tava no lugar certo, fazendo a coisa certa e na hora certa. Mas naquela época, a Taylor era uma referência de artista super sincera, autêntica e de brinde com boas músicas de apelo comercial. Porque vamos lembrar que a Taylor não começou por cima, ela não começou no gênero mais abrangente, vamos dizer assim, ela não tinha os produtores que ela tem no time dela hoje, mas ao mesmo tempo não é como se ela tivesse inventado a roda fazendo música country, a concorrência ali também era muito forte, e o que eu acredito que destacou ela no meio da multidão foi a forma como ela conseguia fazer as pessoas se sentirem tão próximas dela, mesmo que ali, em 2010, ela já tivesse vendido mais de 12 milhões de cópias. Eu acho que dá até pra gente dizer que a Taylor, até os 2 primeiros álbuns dela, foi um pequeno fenômeno de nicho, porque já a gente chega lá, mas a primeira grande aparição dela fora do mundo country foi em 2009, quando ela foi indicada ao VMA. A Taylor só recebeu uma indicação em Melhor Vídeo Feminino por We Belong With Me, e antes mesmo do rolo com Kanye West, ninguém imaginava que aquela menina desconhecida, entre aspas, fosse ganhar das sensações do momento como Lady Gaga e Katy Perry, que concorriam com Poker Face e Hot and Cold, nomes já estabilizados como Pink e Kelly Clarkson, que concorriam com So What e My Life Would Suck Without You, e da grande favorita da noite, Beyoncé com Single Ladies. O lance é que era uma votação aberta aos fãs, e todo mundo ali meio que dividia o mesmo público. E aquela desconhecida, né, que naquele momento já tinha vendido mais de 10 milhões de álbuns, além de estar correndo por fora, com um público bem diferente do lado dela, ainda estava ali naquela noite indicada apenas naquela categoria. Foi meio que uma surpresa para os fãs de pop ver a underdog ganhar, mas bastava olhar o contexto das coisas para ver que tudo fazia sentido. Por si só, ela ganhar aquele prêmio já ia dar o boom que ela precisava para estourar de vez a bolha do country, mas eis que o Kanye West amplificou ainda mais as coisas, tirando o momento dela de agradecimento. O Kanye estava certo em falar que Single Ladies era um dos melhores clipes de todos os tempos? Tava. Aquele era o momento? Não. Até porque a Beyoncé, naquela mesma noite, ganhou o prêmio de clipe do ano, não era como se o VMA estivesse boicotando ela em 2009. E no fim das contas, o prêmio que a Taylor ganhou era um prêmio de fãs, não importa se era o VMA ou se era o Kids' Choice Awards. Não vai ganhar a melhor produção, mas aquele que os fãs se organizam melhor na internet. Olhando com os olhos de hoje para algo que aconteceu há quase 10 anos, não parece que foi grande coisa, mas naquele momento era a primeira vez da Taylor numa festa de gente grande. Então, não foi legal. Por outro lado, querendo ou não, logo em seguida aquilo acabou se voltando a favor dela, porque o nome da Taylor chegou não só pro público que nem acompanhava country, como pro público que nem acompanha música de uma forma geral, porque até o Obama comentou sobre o caso. Querida por uma multidão, uma polêmica onde todo mundo ficou do lado dela,
Pula 3 meses, a menina ganha o prêmio de Álbum do Ano no Grammy. Até ali, a única crítica possível a Taylor era chamar ela de sem sal, porque sem talento, sem hit e sem aclamação, não tinha como. Outras pequenas polêmicas envolvendo o nome dela já rolavam por ali. Eu lembro que a performance de Vingança dela no VMA de 2010 não foi muito bem vista por algumas pessoas, porque foi aquela coisa: menina, tu já ganhou tudo, tu ainda tá reclamando de quê? Mas tanto essa quanto outras eram sempre abafadas quando a Taylor lançava um novo álbum. Em 2010, ela se consagrou como uma das maiores artistas de todos os tempos da música country com o Speak Now. Mesmo esse não sendo um gênero muito forte fora dos Estados Unidos, ela era forte o suficiente para segurar uma turnê mundial que passou pela América do Norte, Ásia, Europa e Oceania. Em 2012 veio Red e novamente mais de 1 milhão de cópias vendidas nas semanas de lançamento, vários hits, novamente aclamado, afinal é o álbum The All Too Well. Mas o interessante desse disco é que foi aqui que os grandes planos de Taylor começaram a ficar visíveis. Apesar de alguns dos maiores hits dela como cantora country já ter uma pegada assim um pouco pop, como a própria We Belong With Me, o Red foi meio que um álbum ponte para a transição dela para o pop definitivo. Foi algo muito bem estudado, conceituado e executado antes de uma mudança muito brusca, que é o que quase todo mundo faz e por isso na maioria das vezes causa uma estranheza. Mas aqui ela tanto preparou o público que ela já tinha para o que viria pela frente, quanto testou se esse novo público ia receber ela bem. E Trouble ter sido o hit que foi, talvez tenha sido a melhor resposta. Transição perfeita, ela estava vendendo milhões no country, já estava até fazendo turnês mundiais, então a decisão dela de ir pro pop não soou como um desespero, realmente parecia o caminho natural das coisas e o que ela realmente queria fazer. E até aqui, a única crítica possível a Taylor era o já batido sem sal. Eu acho até que esse pessoal devia começar a tomar cuidado com a hipertensão. Todas as decisões da Taylor até aqui eram sempre muito certeiras, às vezes um tanto quanto arriscadas, mas que sempre se pagavam. Tanto que quando surgiu um pequeno rumor de que ela estava ali se escorando no country só por dinheiro, ela foi lá e anunciou que o próximo álbum dela, o 1989, seria um álbum apenas pop. E assim, gente, discussão em Twitter ou grupos de Facebook pode até fazer um barulho, mas tem um alcance do que aquilo vai atingir. Sair da boca dela que ela estava deixando o country de lado poderia ter acabado com a carreira dela. Mas, ao fazer isso, ela acabou ganhando o respeito dos dois lados. A Taylor chegou ao topo da carreira dela no 5º álbum de estúdio, que é uma raridade aí, independente de qual estilo a pessoa cante. E não adianta tentar negar, gente, porque em outubro de 2014 o mundo deu assim uma pequena paradinha pra conferir aquele disco e a Taylor venceu mais uma vez. Shake It Off foi o hitzinho com cara de comercial do McDonald's, super safe para aquele público que só vê música como algo para deixar de plano de fundo, toca de festa de criança até embalada. Com Blank Space ela atingiu um público um pouco mais nichado do pessoal de fóruns de internet e Twitter, que já debate um pouco mais sobre qualidade e tal. E com Style e New Romantics, ela foi ainda mais longe e chegou até no pessoal do Tumblr, que na maioria das vezes só escuta artistas que têm, sei lá, 500 ouvintes mensais no Spotify e gosta de falar mal do que é acessível. Como a gente fala por aí, naquele momento a Taylor foi a cantora que uniu todas as tribos. Porém, ser a cantora pop número 1 do mundo tem o seu preço, e ao mesmo tempo que a era 1989 foi a mais bem-sucedida da carreira dela, também foi a mais polêmica e cheia de controvérsias. Eu acho que as pessoas cobram de uma forma muito intensa aquilo que eles absorvem do artista, e quando ele não entrega aquilo que as pessoas criaram no imaginário delas que ele supostamente deveria entregar, fogo nele. A Katy Perry, por exemplo, ficou conhecida como a cantora que tudo que lançava era número 1. No dia que Chained to the Rhythm pegou apenas 4º lugar na Billboard, o povo não flopou, acabou a carreira dela. E isso meio que acabou respingando em toda a era Witness. O álbum foi número 1, a turnê mundial foi muito bem, mas as pessoas declararam que foi um flop e é meio esse o entendimento que muita gente tem até hoje. A Lady Gaga é outro exemplo, ela tinha os hits, os looks diferentes, as polêmicas, a criatividade, e quando as coisas não se converteram tão bem no art pop, o povo novamente, não, a carreira dela agora acabou, já deu. A única que eu acho que passou assim imune por essa situação foi a Rihanna, porque ela nunca deu corda para que as pessoas se apegassem em algo por muito tempo a ponto de ligar a imagem dela àquilo. Mas no caso da Taylor, ela nunca teve problemas com vendas, com aclamação ou qualquer coisa relacionada ao sucesso comercial. Porém, ela chegou ao topo do mundo com aquela imagem de pessoa sem defeitos, e foi na moral e na personalidade dela que veio a crise. Eu tô longe de achar que a Taylor na essência dela é uma pessoa ruim, mas, como eu disse, até a era 1989 ela tomou algumas decisões arriscadas, mas que sempre se voltaram de uma forma muito positiva para ela.
Quando ela se tornou a cantora número 1 do mundo, ela continuou insistindo em alguns riscos e que dessa vez não foram assim tão bem vistos. Quando ela tirou a discografia dela das plataformas de streaming, alegando o mau pagamento que essas plataformas geravam para artistas pequenos, pegou mal porque ela acabou privando muita gente de consumir o trabalho dela. Foi muito mal visto tanto pelo público quanto pela imprensa, porque ela estava indo contra a forma mais democrática de consumo de música atualmente. E o que era para ser visto como uma boa ação, acabou dando a ela a imagem de gananciosa. Quando ela impôs regras muito severas quanto ao uso do material dela na internet, também não pegou muito bem, porque apesar da ideia ser proteger os direitos autorais dela e do time que trabalha com ela, rolaram tantos contratempos que chegou ao ponto que ela estava tretando sobre quais são ou não os direitos de um fotógrafo, porque, ok, ela permitia que alguns veículos fossem cobrir a turnê dela e eles podiam postar as fotos em jornais, sites, revistas e tal, mas os direitos autorais ainda eram delas e ela podia fazer o que bem quisesse com aquele material. Daí foi aquela coisa, você como cantora fez esse escarcéu todo pra falar aí dos direitos autorais do pessoal da música, mas por que os outros profissionais, da qual você precisa indiretamente, têm que se submeter às suas regras e abrir mão dos direitos autorais deles? Vocês conseguem entender a contradição? Nessa época teve o meme do boleto, dela com a maquininha do cartão de crédito. Isso deu uma leve enfraquecida naquele discurso dela porque foi aquilo. Você tá fazendo tudo isso para proteger os direitos autorais de todo mundo ou porque isso ia ficar bem para sua imagem e você sequer estudou como isso ia ser colocado em prática? Vale lembrar que hoje a Taylor é conhecida como a rainha do marketing. Ela conseguiu converter muita coisa que levantaram contra ela a favor, mas naquela época as pessoas ainda não tinham essa ideia dela. Tudo meio que soava como decisões pessoais dela, e assim, eu acho que nesse rolê todo aí rolou um pouco dos dois lados. Mas com o tempo, aquelas decisões se mostraram, falhas, porque hoje em dia tudo dela tá aí nas plataformas de streaming, ela flexibilizou bastante o uso do material dela na internet, tanto que eu posso até deixar aqui agora um trechinho da minha música favorita do 1989, sem medo desse vídeo cair. Obviamente houveram várias outras polêmicas envolvendo o nome dela aí ao longo da era. A rixa com a Katy Perry, que só acabou recentemente, as 1000 tretas dela com as Kardashians e o Kanye West, que em cada capítulo parecia que um tava com a razão. Uma hora era Taylor Exposed Party, outra hora era Kanye Exposed Party. Eu nem vou entrar muito nesse tópico porque eu acho que as tretas da Taylor Swift com outros famosos dá até um tema de um outro vídeo, então falem aí se vocês gostariam de ver esse. Mas o fato é que a Taylor passou a estudar muito cada passo que ela ia dar depois desses impasses, até porque ela provavelmente percebeu que o que ela fosse fazer a partir de agora poderia sair do jeito que ela estava esperando ou ir para um lugar totalmente diferente. Na hora isso também foi uma polêmica porque, por exemplo, ela não se posicionar na época das eleições presidenciais americanas, quando todas as outras grandes estrelas estavam fazendo isso, não pegou bem, não foi nada fofo. Mas com o tempo ela foi ganhando confiança para isso e nas eleições para o Senado do ano passado ela fez um posicionamento apoiando o candidato democrata no Tennessee, irritando Donald Trump, o que é um ótimo indicativo. Mas bom, eu vou falar que eu fiquei um pouco na dúvida se a Taylor ia realmente conseguir contornar aquela fase negativa que pegou do meio para o fim da era 1989, porque era meio que um caso inédito de crise de popularidade, vamos dizer assim. Quando o público e a mídia se voltaram contra a Lady Gaga, a Katy Perry ou a Beyoncé, foram críticas muito pesadas, mas ainda assim relacionadas apenas ao trabalho delas. No caso da Taylor, ela foi a primeira grande estrela que não passou por isso. Porém, foi a primeira cuja discussão era em torno de se ela era ou não uma boa pessoa. Porém, mais uma vez se mostrando muito esperta, ela fez uma pequena pausa, passou um bom tempo aí sem aparecer na mídia. Essa foi, aliás, a primeira vez que houve um intervalo assim de 3 anos entre o lançamento de um álbum pro outro. E chocando o público mais uma vez, ela fez o que ninguém achou que ela ia ter coragem de fazer. E eu falo isso porque se no 1989 ela chocou por abertamente ter se desligado do country, no momento em que todo mundo estava falando que ela se fazia de vítima, a era Reputation começou com crise, surto, dedo no e gritaria. O clipe teve aquele impacto, porém muita gente não tinha comprado a ideia da Taylor com aquela nova imagem, tanto que muita gente até duvidou que ela ia conseguir segurar aquilo por muito tempo. Corta pra Ready For It. Agora, uma coisa que eu percebo é que certos grupos afloram e desafloram dependendo do que está acontecendo ali no momento. E nesse caso não é nem só com a Taylor, mas pegando ela como exemplo, antes o consenso meio que geral era que ela se fazia de vítima. Em Look What You Made Me Do e Ready For It, ela fez o extremo oposto.
Porém, na hora em que ela fez isso, eu vi o discurso mudando pra poxa, mas é 2018 e essa menina ainda tá fazendo músicas de provocação? Ela não cresce? Eu realmente não acho que sejam as mesmas pessoas que mudem assim de ideia tão rápido quanto ao discurso delas. Mas o que me parece é que, dependendo do que está acontecendo, um tom de crítica se eleva em relação ao outro, sabe? As pessoas vão sempre ter que achar algo para criticar. Resumindo um pouco essa parte, o Reputation vendeu aí milhões e milhões de cópias, como sempre, né? A turnê de divulgação do disco foi uma das mais bem-sucedidas da história. Com o tempo ela foi cada vez mais se afastando dessas grandes polêmicas e a única coisa que sobrou para comentar a respeito dela é apenas o trabalho, que continua sendo incrível. O último single do Reputation foi a super fofa Delicate, onde ela aborda quase o mesmo tema de Look What You Made Me Do, mas de uma perspectiva bem menos agressiva, vamos dizer assim. Ao longo do tempo é até algo mais agradável de ouvir porque é uma música legal por si só e não pelo impacto que ela causa. Eu vi todo mundo aí deitando pro especial da Reputation Tour na Netflix porque realmente é um trabalho gigantesco e muito bem feito. Ela é uma artista do mais alto patamar e ela não falha em entregar algo que esteja à altura do que as pessoas esperam dela. E agora, nesse momento, o que eu acho que estabilizou a imagem da Taylor e afastou aquela onda de hate foi esse momento em que a única coisa que se tem para comentar a respeito dela é o trabalho. Ninguém vai agradar todo mundo, o que ela se propõe a entregar como artista não vai ser do gosto de todos. E o bom é que até ela mesma parece que percebeu isso, porque faz um bom tempo que eu não vejo a Taylor envolvida em nada que possa elevar demais ou derrubar a carreira dela, porque a única coisa que eu tô vendo ela agora é entregar o trabalho dela. Olhando para trás agora, me parece que a maioria das crises em que a Taylor teve envolvida foram por questões de estratégias de marketing. Ela acertou muitas vezes, ela errou algumas, e meio que isso é normal no mundo dos negócios, né? Até porque nesse mundo da música a gente tem cada exemplo de pessoas com atitudes terríveis, de Dr. Luke a R. Kelly, que eu não consigo visualizar o que a Taylor fez pra ser colocada ao lado desse pessoal, sabe? E eu só tô falando isso porque eu acabei de lembrar que tem um artigo da Vice cujo título é "Será que chegou a hora de perdoarmos a Taylor Swift?" Gente, perdoar de quê? Parece que tem um novo álbum da Taylor pra sair esse ano, se ela voltar a seguir aquele intervalo de 2 em 2 anos, podem aguardar aí o sucessor do Reputation para outubro, e se ela conseguiu superar aquela fase de 2015 e 2016, podem aguardar também mais outro álbum estreando com mais de 1 milhão de cópias na Billboard na primeira semana. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que a Taylor é uma pessoa polêmica, então não estou esperando que todo mundo concorde com o meu ponto de vista, mas caso o seu seja diferente, eu gostaria de ver ele aí pelos comentários, ok? Não vai sair desse vídeo sem deixar um like, se inscrever se ainda não é inscrito, compartilhar aí com o pessoal, aquele esqueminha show, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!